Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre guias de onda. Os guias de onda, eles são basicamente tubulações para o encaminhamento, né, o transporte. Transporte não é a palavra mais adequada, né, mas a condução de ondas eletromagnéticas. E essas ondas, elas devem ser de alta frequência para, é, para poderem ser conduzidas, né, no guia. A, os campos eletromagnéticos eles vão estar localizados aqui no interior do guia, e foi feita uma simulação aqui no CST para mostrar o comportamento dos campos, de modo que a organização geral do campo eletromagnético é bastante complexa, então ela tem que ser subdividida para ter um melhor entendimento aí de cada uma das parcelas do campo. Aqui, primeiramente, a gente está vendo o campo elétrico, aqui no interior do guia de ondas. Então, a gente consegue ver uma animação aqui da onda percorrendo o guia. Uma característica da onda é que ela sempre está aqui, a onda elétrica, o campo elétrico, ele está sempre aqui no eixo vertical, e vai ser sempre perpendicular ao campo magnético. A gente também pode ver aqui um agrupamento característico do, do campo elétrico, que ele tende a se concentrar no interior, é o contrário do campo magnético, que já tem aqui, está um pouquinho rápido. Ele tem, justamente pela sua característica rotacional, essa concentração em redemoinho, e a concentração maior a gente pode ver tanto pelo gráfico de cores, tanto pela magnitude do vetor, que é maior nas bordas. A dimensão do guia de onda, ela vai ser definida, no caso esse aqui é um WR90, esse guia, e essa dimensão ela é fundamentada na área, aqui nas laterais, nos valores do comprimento do interior do guia. Então essa parte aqui do interior é a parte que a gente define a estrutura do guia. E ele vai ser definido aqui para essa frequência de 10 GHz, sendo que ele está dentro da faixa de frequência que o guia WR comporta. Então também foi gerado um código em MATLAB para a gente ver um pouquinho mais do comportamento. Então ele vai começar definindo os parâmetros aqui, que nesse caso eles são tabelados justamente para o WR90, e o modo de operação, se é TE, caso ele seja TM também, TM, TE. Ele vai calcular a frequência de corte da simulação, e caso a frequência de entrada, que no caso aqui foi 10 GHz, seja menor do que a frequência de corte, ele vai emitir um alerta de erro, já que ondas evanescentes, no caso vai gerar uma onda evanescente, e ondas evanescentes não vão se propagar no meio, da forma que a gente espera. Então essa frequência de operação ela tem que ser maior do que a frequência de corte. Então tem esse gargalo aí para cada dimensão do guia de onda. Depois disso, o código ele vai gerar uma malha de pontos para fazer o cálculo dos campos elétricos e magnéticos em cada ponto dessa malha. Posteriormente é feito justamente a matemática para definir o campo em cada ponto, e é aplicado
a função quiver para gerar um campo vetorial para visualização do campo elétrico e do campo magnético. Então a gente pode ver aqui, justamente para o guia WR90 a 10 GHz, aqui a gente não vai conseguir ver a visão de cima, né, do guia, mas é justamente da forma que eu falei que o campo elétrico e magnético, apesar de estarem sempre mudando aqui, né, eles sempre vão estar perpendiculares entre si. Aqui no campo H, no campo magnético, a gente vê que tem uma rotação aqui, né, dos vetores em torno do seu próprio eixo, e no caso do campo elétrico, ele também faz a mudança aqui em outro sentido da sua posição, mas sempre de maneira perpendicular entre um campo e outro, né, que é essa visualização que a gente consegue ver aqui de forma mais clara no MATLAB. Sobre o tema é isso. Muito obrigado.